Bom, hoje vamos falar sobre a insegurança das mulheres quando começam a voltar com o cara. Porque normalmente o cara tá frio, normalmente o cara tá distante e acaba isso passando uma insegurança. Então a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso e principalmente como que você pode aí ter alguma atitude para você controlar o seu impulso, compreender o cara. Eu acho que qual outro tema você acha importante, amor? Tema para cá. Aqui. Qual outra questão de insegurança você acha importante a gente pode abordar hoje? Eu acredito que é normal essa insegurança quando volta. Você acaba pisando em ovos porque você talvez não queira fazer a mesma besteira que possivelmente você fez por conta do término, né? Você quer voltar para ele. Então quando volta, esse pisar em ovos eu acho que é normal. Mas quanto mais você agir naturalmente com ele, sendo divertido, engraçada, atraente, né? E elegante. Bom, vamos lá, vamos falar sobre isso aqui rapidinho, um pouquinho. Vamos sentar aqui, fica mais fácil pra gente falar. Bom, primeira questão que quando volta um relacionamento, é bem natural nós ficarmos frios. Porque, querendo ou não, você tem que entender o seguinte, a relação, ela é um ser. É como se fosse o seguinte, a gente está aqui, nós somos casados, nós dois juntos se torna algo, sabe? Se torna alguma coisa. Esse se tornar alguma coisa criou mágoas. E não é só mágoa em mim, é mágoa nos dois, né? Então, quando esse ser, ele tá ferido, é natural o cara começar a olhar e ficar, será? Será que eu quero isso? Será que isso vai ser interessante? Será que é realmente esse ponto que eu quero? Será que a minha decisão de voltar... E acaba que o fato do homem estar mais analítico, dependente da personalidade dele, ele vai se tornar um pouco mais frio, vai ficar mais distante. Eu acho que na volta, né? Acho que a mulher ela quer mais atenção na volta. Ela vai querer que o cara demonstre mais, mas eu acho que na verdade ela tem que se controlar um pouco nas coisas que ela vai falar também, para não afastar ele de novo, né? Então assim, e o que ela falou é bem sensato, porque é um momento onde, tipo, como eu já falei, esse ser tá ferido, então o cara vai ficar mais analítico e pode acontecer de você às vezes falar alguma coisa, cara, que só vai piorar. A principal coisa é entender cada personalidade, né? O homem ele pode ter 9 personalidades. E, por exemplo, tem uma personalidade que a gente chama de T5, ele é o cara que o afastamento é o que atrai. Então, você conseguir dar espaço atrai. Mas isso cabe para todos os metais, homens de T5, T6 e T7. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, eu tenho no meu blog aqui um breve resumo mais ou menos do que é. Um pouco mais a fundo está no método 10D e a fundo de fato está no mapa da sedução, né? Que é um curso em vídeo. O método 10D é um e-book para voltar com o ex, tá? Independente, eu acho que o mais legal do método 10D, só fazendo aquele chabazinho básico, acho que o mais legal é porque você consegue saber que tipo de mulher o seu homem tá buscando. Então, cada personalidade, logo na segunda página de cada personalidade, você tem ali o que cada homem está buscando. Isso é legal, mesmo que você esteja vendo esse vídeo, mas eu sou casado e tal. É importante você saber o que o nosso inconsciente está buscando. Eu acho que isso ajuda. Bom, vamos voltar pro tema? Xabá. Bom, vamos lá. Então, vou até aproximar um pouquinho, para você ficar um pouquinho mais perto da gente. Aí aqui eu vou só ajeitar você para você ficar um pouquinho melhor. Olha, apareceu nossa testa aqui, testão. Mas eu vou deixar você aí, isso fica aí para você conseguir ouvir bem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, anota isso aí, pega papel e caneta agora para anotar. Você tem que controlar o que fala. Essa é uma das coisas. Outra coisa, não jogar carga emocional em cima dele. Porque se ele tá mais analítico, como é que eu tô tentando explicar? Porque nós homens somos mais racionais. Algumas personalidades são exacerbadas, né? Os mentais, que é o T5, T6 e T7, eles são mais profundos nessas coisas.
você precisa entender que a gente vai ficar mais frio. Então, se você jogar uma carga emocional sobre a gente, vai dar ruim, tá? Vai criar mais afastamento. Então, você tem que controlar o que você fala, você precisa ali controlar qual é a carga emocional disso. E acho que um dos pontos mais importantes, você precisa ter brio, energia de vida. Porque grande parte dos relacionamentos tendem a, quando você começa a se relacionar, parece que o ser que nasceu é um ser em casa, caseiro, aquela coisa assim que ele não tem vida, sabe? Eu acho que o legal é isso. A gente, lógico que envolve dinheiro e tal. Por exemplo, hoje a gente está filmando num parque em São José dos Campos, aqui em São Paulo. Gente, sensacional isso aqui, é maravilhoso. Até né, um brilho solar agora, chegou os céus falando, iluminando para ver se chega nessa sua cabecinha, deixa eu chacoalhar ela um pouco, para ver se você entende esse processo que é super natural. Isso é bem importante que isso martele dentro de você. É que, na verdade, às vezes a gente acaba vivendo mais pro outro e esquece da gente. Então, e vive muito em prol da vida do homem. Então, acaba se anulando, se apagando, fazendo tudo o que ele quer, tudo pra ele. E, na verdade, não... isso é até pior, né? Então, quando você consegue separar isso, você vive a sua vida, as suas coisas, ele vive a dele, e aí os dois têm a vida em comum, ali as coisas que vão fazer juntos, mas você não pode deixar de viver as suas coisas para ficar em prol dele e já era, você vai pisar em você. Ó, vamos criar uma analogia bem rapidinho aqui, eu vou mexer você só um pouquinho. Olha só, que analogia interessante. Você tá vendo que aqui é como se fosse um modelinho de uma casa? Isso aqui é a relação junta, tá? Agora, eu posso chegar aqui, aí eu tenho a minha vida e ela tem a vida dela. Então, entenda o seguinte, que existe um momento a dois, mas é importante tanto o homem conseguir observar na mulher que ela tem a vida dela, independente se a mulher trabalha ou não, mas que ela tenha os afazeres dela, e o homem tem os afazeres dele. Então, nesse retorno, essa insegurança que você está sentindo, é um processo natural, mas é porque você está querendo mais dele do que a capacidade desse momento de entrega. E aí, o que o cara fala de desculpa quando a maior capacidade, né, mais carga, onde a capacidade está fraca? Cara, não dá mais, a gente tentou, porra, tá difícil, tá complicado. Sabe esses termos que vão simplesmente piorar a situação e de fato chegar ao fim. E com a desculpa, tentei. Então, para você reverter isso, você precisa fazer esses 3 pontos que a gente falou. E eu acho que tem mais algum ponto necessário? Não, mas eu já vivenciei isso daí, agora eu tô lembrando. E acabou que teve o término por culpa... Hoje eu vejo que foi por culpa minha mesmo. E depois teve o retorno, pisei em ovos e acabou que a gente terminou de novo. Eu falei, será que eu fiz errado de novo? O que eu... Né? Tipo, eu fiquei matutando, que eu falei, não fiz a mesma coisa, mas hoje eu vejo que foi totalmente erro meu, imaturidade mesmo, de não ter... eu não consegui agir da melhor forma ali, porque eu acabei fiquei muito vulnerável e acabei fazendo tudo o que a relação pedia, o que a gente, né, vivenciou junto ali, mais do que ele queria, do que o que eu queria. Então, eu acabei me anulando, ou seja, ele parou de enxergar em mim como uma mulher interessante. E isso, zero. Acabou. Zero, acabou. Então, ela pega essa ideia que ela falou, porque ela saiu de, voltei, ela deixou de ser interessante por coisas banais. Se você pegar essa ideia, e óbvio, se você for aluna do método 10D, cara, vai lá, pega a personalidade do cara, vê o que ele quer, sabe, o que ele busca de forma inconsciente, mas respeitando esse limite, respeitando esse espaço, não sufocando. Inclusive, cabe o ensinamento dos homens T5 para todos os homens, que às vezes o espaço é o que conecta. Então, aprende a administrar isso, porque se você chegou nessa fase, você tá, isso aqui de voltar e ficar tudo bem, porque esse período
passa. É um período curto, mas é um período curto que dura aí uns 6 a 9 ciclos de 10 dias, o que dá mais ou menos uns 3 meses, aí já volta ao normal. O ideal é que seja leve, né? Que seja simples, não tenha muita pressão nessa volta, porque quando volta acaba que a gente exige mais, bota muita pressão, quer que seja como antes e não é. Isso que ela falou é importante, nenhum relacionamento quando termina, volta como antes, ele não volta para um estágio anterior, então precisa criar coisas novas. Beijo no coração, vemos você no próximo vídeo. Tchau, tchau.